Bom dia, você que está conosco aqui presente na igreja e você que ficou em casa assistindo, que Deus esteja com todos. Este é o momento mais importante em que teremos um lindo batismo. É o batismo do Luiz Fernando Gonçalves. Ele nasceu no dia 13 de maio de 1977 na cidade de Campo Grande, no Mato Grosso. Sua mãezinha, Dona Maria de Lourdes, não pôde estar conosco nesta manhã, mas está acompanhando pela internet, não é, Fernando? E o seu filho, o Fernandinho, está conosco aqui. Seja bem-vindo. Muito bem, o seu primeiro contato com a Bíblia foi aos 16 anos, através de um amigo evangélico, lá mesmo em Campo Grande. Ali mesmo, ele conheceu a Dona Hebe, que era vendedora de geladinho. E o que chamou a atenção do Fernando é que às sextas-feiras ela só trabalhava até meio-dia para se preparar para o sábado, não é? Em 2012, o Luiz Fernando veio para Santa Catarina e começou a frequentar a igreja adventista na Barra da Lagoa, mas só esporadicamente. Finalmente, através de uma amiga, ele passou a frequentar a igreja central e participar do estudo da Bíblia no espaço Novo Tempo, aonde ele concluiu os estudos antecipadamente. Quando a gente ia fazer a lição, ele já tinha completado tudo. Que bênção, não é, Fernando? E o seu hino preferido é Ele é a Glória, e o seu salmo preferido é o 23. E o maior sonho do Luiz Fernando é ser um missionário na causa de Deus. Amém, igreja? Quantos estão felizes pela decisão do Luiz Fernando? Olha ali, Fernando, que coisa linda. Bem-vindo à casa de Deus. Que Deus seja louvado por este momento tão solene. Estimado irmão Luiz Fernando, conforme a sua decisão de seguir a Cristo e as suas verdades, como ministro do Evangelho, eu o batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus seja louvado. Antes de nós abrirmos a palavra, nós vamos orar, e nós sempre temos um clipe no qual nós dizemos: Senhor, fala comigo. E você pode orar enquanto ouvimos o clipe. Senhor, nosso Deus, vamos abrir a Tua Palavra. Teu Espírito ilumine a nossa mente, nos conduza nesta adoração, em nome de Jesus. Amém. Cláudio, coloca a primeira imagem, por gentileza. Quando você vê esse personagem, o que vem à sua mente? O que você pensa? A vida dele é algo que lhe traz boas recordações? Ou quando você olha para Hitler, você pensa realmente em coisas angustiantes, coisas ruins? Olhe para uma outra imagem. Essa imagem talvez você não conheça. Cláudio, isso, essa. Talvez você não conheça, mas esse é George Washington Carver.
ele foi um escravo, um negro escravo nos Estados Unidos, mas tornou-se um dos maiores cientistas que a América já teve. Até hoje, as suas descobertas científicas são benéficas para o mundo. E por último, Clauber, nós temos essa imagem, e Ellen White disse que quando ia à casa da senhora Abel Keller, ela olhava esta pintura de John Sartain, e ela disse, sim, ele é o mais parecido com o que tenho visto em minhas visões. Assim era Jesus na época de Ellen White. Qual é a mensagem da vida de Jesus? Qual foi a mensagem que ele deixou? Ele disse que Deus é luz e em Deus não há trevas. Se você trouxe sua Bíblia, por gentileza, primeira carta de João. Todas as vidas deixam uma mensagem, seja de Hitler, seja de George Washington Carver ou a de Jesus. Nós vamos ler 1 de João, capítulo 1, os versos 5 a 7. Ora, diz o apóstolo, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta, que Deus é luz e não há trevas nenhuma nele. Se dissermos que mantemos comunhão com ele e andamos nas trevas, nós mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andamos na luz como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Para quem o apóstolo João escreveu a sua carta? Algumas pessoas pensam que ele escreve para as pessoas que não conheceram Jesus, as pessoas fora da igreja, como uma carta evangelística, mas esta não é a questão. João escreve para você e para mim, escreve para a igreja cristã, escreve para alguém que já entregou a sua vida a Cristo. Essas são as suas palavras. E é muito claro aqui que ele, no assunto que ele apresenta, é que você deve andar na luz. Se você anda na luz, você anda na verdade. Se você anda na luz, você é igual a Deus. Se você anda na luz, você é guiado pelo Espírito. Se você anda na luz, você tem comunhão com os irmãos. Portanto, o pensamento dele ao escrever é, andar na luz é ser como Deus. Está muito claro que há uma questão de conduta nessas palavras do apóstolo. O que você crê e o que você vive estão aqui externadas. Interessante que o apóstolo começa justamente com a questão central de toda a fé cristã, que é, qual é a sua compreensão sobre Deus? Qual é a compreensão que você tem sobre Deus? E isso vai nortear a nossa vida. A compreensão que nós temos de Deus, segundo diz o apóstolo, é que Deus é luz e nele não há trevas. Interessante que João diz, não que Deus é uma luz, ou que ele tem uma luz, mas Deus é a própria luz. Ele está falando sobre a essência de Deus. É o que Deus tem dentro de si mesmo, é o que Deus carrega em sua natureza, é o que Deus tem dentro de seu ser. Portanto, ele está falando sobre a essência de Deus, sobre a natureza de Deus. E ele diz, Deus é luz, e assim que ele é. O que João quer dizer com Deus é luz? Não é o que nós pensamos, a luz que nós estamos vendo, que estão acesas. Não é sobre isso que João está dizendo. João está dizendo algo mais profundo sobre a luz de Deus. A luz, ele está falando sobre a sua pureza, a sua santidade, a sua misericórdia, a sua retidão, a sua compaixão, a sua verdade e o seu amor. Deus é a verdade, Deus é a pureza, Deus é a santidade, Deus é o caminho para o bem. Logo ele está dizendo que em Deus não existe uma natureza perversa. Deus tem uma natureza santa, justa, perfeita. Ele diz, se nós andamos na luz como Deus está na luz, nós somos igual a Ele, diz o apóstolo João. Portanto, se eu ando na pureza, se eu ando na santidade, se eu ando na bondade, se eu ando na misericórdia, se eu ando na compaixão, se eu ando longe do pecado, eu sou semelhante a Deus. Mas, se eu digo que sou de Cristo e não ando como Ele, há algum paradoxo nisso, há um contrassenso nisso. E João deixa isso muito claro no verso 6, onde ele diz assim, se dissermos que andamos na luz como Ele está na luz, se dissermos que andamos na luz como Ele anda nas luzes, se dissermos que mantemos comunhão com Ele e andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Repito, se dissermos que mantemos comunhão com Ele
e andamos nas trevas, e mentimos e não praticamos a verdade. João está dizendo muito claro sobre andar com Deus, andar na luz e não andar nas trevas. E andar aqui, na palavra grega, é você ir a todos os lugares, você sair e caminhar e andar. Para onde você for, você está andando, essa é a ideia do verso. Mas você anda não nas trevas, mas na luz. Você anda com Deus. Por onde você for, você está com Ele. Essa é a ideia do verso. Portanto, no pensamento de João se você diz que é cristão, se você canta louvores, se você diz que aceitou Jesus, se você vive com Ele, se você ora para Ele, se você vive na presença dEle e você continua em algum pecado, você é um mentiroso de João. Você não está andando na verdade. Porque andar na verdade é você andar com Ele, mas não é somente por onde você for e você diz, eu ando com Ele, mas na minha vida há coisas que Ele não anda comigo. Eu posso estar enganado pela minha aparente profissão de fé, na qual eu digo que sou cristão, na qual eu digo com Ele, na qual eu digo que Ele está comigo, mas na verdade eu estou sendo enganado na minha própria presunção, porque na verdade andar com Ele é eu andar em santidade, é por onde eu for, Ele vai comigo e eu vou onde Ele vai. A ideia justamente é que eu não posso fazer coisas nas quais o Senhor não faz. Se eu fizer coisas, ou se nós fizermos coisas nas quais Deus não faz, eu estou andando nas trevas. Então eu pergunto, há alguma coisa que você faz, que nós fazemos, nas quais Deus não faria? E se eu faço, eu estou andando nas trevas. Se eu vou a algum lugar onde Deus não iria, se eu vou a algum lugar onde não deveria ir, eu estou andando nas trevas. Se eu faço alguma coisa que não deveria fazer, eu estou andando nas trevas. Essa é a questão. Se o meu comportamento, ele não condiz, ou se ele me faz fazer coisas nas quais eu não deveria fazer, ir aonde eu não deveria ir, certamente eu estou andando nas trevas de João. A carta é muito prática, é uma veracidade sobre a nossa fé e a nossa profissão. Mas algo muito interessante, que João, ao destacar andar nas trevas, ele vai falar o que é andar nas trevas de uma forma mais firme, eu diria, mais concreta, que está no capítulo 2, e ele fala isso nos versos 9 e 11. 1 de João, capítulo 2, versos 9 e 11. Ele diz assim, aquele que diz estar na luz e odeia o seu irmão, até agora está nas trevas. Olha João, aquele que diz que está andando na luz, mas odeia o seu irmão, até agora está nas trevas. Verso 11, aquele porém que odeia o seu irmão está nas trevas, e anda nas trevas e não sabe para onde vai, porque as trevas lhe cegaram os olhos. Se eu perguntar para você, alguém que você odeia? Alguém levantaria a mão nessa manhã? Não é do nosso perfil odiar as pessoas. Diria até, pastor, é incoerente uma pergunta dessa para nós que somos cristãos. Isso não permeia o nosso coração, nós odiarmos alguém. Mas a palavra odeia, ou ódio, ela é uma palavra que nos leva a analisarmos como indiferença. Alguém disse que a indiferença é a mais cruel forma de odiar alguém. E o ódio ele pode ser ativo ou pode ser passivo. Eu posso odiar alguém com palavras maliciosas. Eu posso odiar alguém falando pelas costas da pessoa e denigrindo a imagem da pessoa. Isso é uma forma de você odiar alguém. Eu posso odiar alguém fazendo ações que prejudicam a pessoa. Por isso Jesus diz, se mesmo seu inimigo lhe ferir, faça o bem a ele. Você é um filho de Deus. Ele conduz a sua vida. Odiar alguém de uma forma ativa está em você ter um espírito de vingança sobre essa pessoa, você ter atos ofensivos com ela, é você chegar até uma agressão física, é você, na verdade, olhar com uma certa desaprovação aquela pessoa. Tudo isso é um ódio ativo. Mas isso também é um ódio passivo, que é justamente que tem a ver com a indiferença, tem a ver com a frieza, com o isolamento, com você deixar de lado as pessoas, porque às vezes elas não são da sua classe social,
porque às vezes elas não têm o que você tem. Você criou um paradigma na sua mente que você aceita as pessoas que estão no seu nível. Isso é uma forma de odiar as pessoas. Você está excluindo as pessoas. É uma forma de você realmente excluir, e excluir é ódio. É uma forma de você negligenciar, cuidar das pessoas. Odiamos alguém? Claro, todos nós aqui odiamos, que todos nós aqui ou acolá, nós olhamos para alguém com certo desprezo, aqui ou acolá nós diminuímos alguém, aqui ou acolá nós dizemos, isso não é no meu grupo, não pode. Nós todos temos, infelizmente, essa natureza. E João disse, se você odeia alguém, você não vive na luz, você vive nas trevas. Nós devemos mudar a nossa forma de ser para poder viver com Deus. Se alguém professa ser cristão e odeia o outro, você ainda está vivendo nas trevas. Quando odiamos, nós não andamos nas trevas. Que coisa horrível é você obscurecer o caminho de alguém que procura a luz. Pense. Andar na luz começa quando você termina o seu andar nas trevas. Andar na luz começa quando você termina de andar nas trevas. Então, olhe para o seu coração e para a sua vida. Você despreza alguém? Você exclui alguém porque é diferente de você? Você calunia alguém pelas costas? Você fala mal dos outros? Ou você é autêntico e verdadeiro? Que tipo de cristianismo nós carregamos? E João vai falar então das evidências de nós andarmos na luz. No verso 7 ele diz, se porém andarmos na luz como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. João diz claramente aqui que se nós andarmos na luz, isso é, se nós sermos puros como Deus é, porque essa é a sua luz, é a sua natureza, a sua essência, se eu for verdadeiro como Deus é verdadeiro, se eu viver longe do pecado como Deus vive longe do pecado, se eu não alimentar a minha natureza perversa, mas colocar em mim, pela graça do Espírito, a natureza santa de Deus, de eu querer bem a todos, não somente os que são próximos a mim, não somente aqueles que frequentam a minha igreja, mas a todos, e eu ir onde eu devo ir, eu fazer o que eu devo fazer, assim eu ando nas trevas e assim eu vivo com Deus. Portanto, a primeira questão de andar, e a bênção que temos de andar na luz é que você se torna semelhante a Deus. Porque em Deus, vou repetir, em Deus, não existe uma natureza perversa. Não existe em Deus querer o seu mal. Deus não faz o mal a ninguém. Deus é amor, Deus é pureza, Deus é bondade, Deus é compaixão. Deus não faz o mal. Portanto, a grande bênção que nós temos, o grande benefício de andar na luz, é que nós somos como Deus. A segunda questão que a Bíblia nos apresenta, no verso 7, é que nós temos comunhão espiritual com os irmãos. Ellen White diz que no final dos tempos o que vai unir os cristãos será o Espírito de Deus que eles terão dentro de si. Não será o fato de somente guardarem os mandamentos. Às vezes uma pessoa pode até vir e frequentar e guardar os mandamentos, mas não há nenhuma comunhão entre ele e Cristo, nenhuma comunhão entre ele e o Espírito. O Espírito vai unir espiritualmente os cristãos no final do tempo. E o Espírito é que cria essa nova vida dentro de nós. E por fim, ele diz que aqueles que andam na luz, aí sim o sangue de Cristo nos purifica de todo o pecado. Há duas declarações aqui sobre purificação do pecado. Martim Lutero teve um sonho uma vez sobre este verso de 1 João 1,7, que o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. No seu sonho, Satanás aparece a ele e escreve uma lista de todos os seus pecados. Você viu coisas indecentes, você perdeu a paciência, você é ignorante, você julgou na sua mente erradamente a pessoa, você confessou o seu pecado e realmente não tem tratado bem as pessoas, e uma série de pecados de Martim Lutero. E no final no seu sonho ele vê escrito entre todos aqueles pecados,
o sangue de Jesus me purifica de todo pecado. Amém. É justamente isso que Cristo faz em nossa vida. Quando nós reconhecemos os nossos pecados, o sangue de Cristo purifica a nossa vida. Portanto, a luz de Deus tem que entrar em nosso coração, revelar a escuridão que está lá dentro, para nós confessarmos e Deus nos purificar do mal. Ele tira o preconceito do nosso coração e coloca a aceitação. Ele tira a indiferença e faz com que nós sejamos compreensivos com as pessoas. Portanto, primeiro ele tem que mostrar o que está lá dentro, com a luz do seu amor, do seu Espírito, da sua palavra, para transformar a nossa vida. Você tem preconceito com alguém? Alguém que você trata com indiferença? Na escola, no trabalho? Alguém que você acha que é irritante? Alguém que você acha que não tem uma conduta na qual você gostaria que tivesse? É tudo isso que Cristo quer purificar em nosso coração. A outra questão da purificação é justamente que a palavra purificação quer dizer limpar, tirar fora. Não somente esse ato jurídico de Martim Lutero, que Deus cancela os seus pecados e torna você sem culpa, mas Deus também limpa o seu interior e torna você semelhante a Cristo. Ele faz com que você viva sem nenhum ressentimento, sem nenhuma mágoa, sem nenhum preconceito. Ele torna você como Cristo, como diz Ellen White. Para Jesus não havia rico nem pobre, nenhum letrado ou ignorante, nenhum simples ou educado. Para Cristo não existiam amigos ou inimigos, todos eram amados por Ele, amém? É assim que Cristo quer que nós sejamos. Esta é a sua glória, essa é a sua luz em cada um de nós. A pergunta é, permanecerei sem culpa diante de Deus? O apóstolo Paulo diz, uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas para trás fico, eu avanço para que estão diante de mim, para alcançar o prêmio da minha vocação em Cristo Jesus. Tenho, porém, por perda todas as coisas, diz ele, para ganhar uma só, que é Cristo Jesus, em minha vida e meu coração. Ande na luz, não ande nas trevas. Ande na verdade, não ande na mentira. Andar na luz é ser como Deus. Pois, diz o apóstolo, outrora eres trevas, porém agora sois luz. Andai como filhos da luz, diz o apóstolo. Quando andamos na luz, na verdade, temos a certeza de que o Espírito de Deus faz com que a nossa comunhão com os nossos irmãos seja verdadeira e que a essência de Deus esteja em cada um de nós. Jesus disse, eu sou a luz do mundo, que vem a mim, e o que me segue não andará em trevas, pelo contrário, terá a luz da verdadeira vida que Deus quer que vivamos. Andar na luz significa você fazer todo o esforço, toda a diligência, toda a sua alma, toda a sua decisão de ser como Cristo, de ir onde você deve ir e fazer o que você deve fazer para estar em pé perante o Senhor. Há algo em sua vida que não deveria estar? Algo em sua vida que não é a verdade? Algo que você precisa depor perante o Senhor e dizer, Senhor, transforme a minha vida? Que Deus te abençoe e que Ele seja a luz no seu coração. Feche seus olhos para nós orarmos, por favor. Senhor, nosso Deus e nosso querido Pai, nós queremos ser como Jesus, mas Tu sabes, Senhor, que nós trazemos no nosso coração muitas coisas que não deveriam estar lá. A nossa mente é permeada de pensamentos que não são os Teus pensamentos. Por isso, Senhor, ensina-nos a sermos puros como o Senhor é, a vivemos em santidade como o Senhor vive, a vivemos na verdade como o Senhor vive. Nós oramos no doce nome de Jesus. Amém.